Muito bem, meus amigos, vamos lá. O Livro dos Espíritos, parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 3, da volta do espírito extinta vida corpórea à vida espiritual. Separação da alma e do corpo. Então, nós já estudamos a partir da questão questão de número 154. Antes nós tínhamos estudado o item alma após a morte, individualidade e vida eterna. E o que nós tratamos até agora, na 154, se é dolorosa a separação da alma e do corpo. E aqui os espíritos instruíram que não é a separação que é dolorosa, mas é o próprio corpo, do momento da morte, que traz esse sofrimento. E também a própria dor de consciência, vamos dizer assim. Bom dia, André. Então é essa angústia que o espírito sente naquele momento, mas a separação em si, porque Kardec, a gente observa que ele é bastante técnico, a pergunta dele é bastante precisa para saber exatamente o que acontece naquele momento em cada detalhe, no momento da separação, no momento em que o espírito desperta no plano espiritual, como acontece a separação, se por acaso ela é rompida, se ela é desatada, se ela é desabotoada, o que acontece exatamente. Então ele foi fazendo perguntas a esse respeito. Então, a separação é dolorosa? Não. Então ele colocou que o corpo sofre mais, assim como também os dramas de consciência que podem vir trazer por espírito, aquele sofrimento nesse momento de retorno ao plano espiritual. Vamos com fé, André. 155, como se opera a separação. Ele fala que os laços simplesmente se rompem, e aí Kardec, mais uma vez, buscando ali os detalhes, ele traz ali mais duas questões, a pergunta A e a pergunta B. Vai dar a pergunta A apenas, ele traz um comentário maior depois. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Então vejam as perguntas técnicas que ele faz. Então ele vai falando sobre o desprendimento gradual, que o espírito vai ali se libertando, mas essa libertação, conforme os espíritos esclarecem, eles se desatam, então eles não se quebram, mas vai depender muito do tempo de cada espírito, O tempo, na verdade, vai depender das condições do espírito. Quanto mais espiritualizado ele se encontra, quanto mais desapegado às questões do mundo material, mais fácil é o seu desprendimento. Agora, quanto mais vinculado, mais materializada é a sua consciência, mais difícil para o espírito é esse momento. Lembrando, que como nós vimos com Miramês, isso pode acontecer em algumas horas, dias, meses e até mesmo anos, para que o espírito se desprenda totalmente. E na 156, só para lembrar aqui no final, Kardec tem um comentário dele, ele diz assim, essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, esse aqui é o grande terror que acompanha a desencarnação do suicida em alguns casos. Então a gente vai lembrar que, conforme é colocado para nós aqui, ele é excepcional e é peculiar em alguns gêneros. Então, há aqueles casos em que o suicídio acontece, em que o espírito traz ali determinadas condições em que para ele esse desprendimento é mais rápido, a assistência chega para ele de um modo mais fácil, enquanto que para outros, dependendo ali de diversos fatores conscienciais, do modo como ele encarou esse retorno ao plano espiritual, isso vai trazendo para ele ali maiores dificuldades. 157 então, iniciando aqui o nosso estudo propriamente dito, Kardec pergunta: no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar?
Então, mais uma vez, né, naquele momento, porque a gente tinha comentado sobre isso em estudos anteriores, que, de um modo geral, as religiões falam de vida e falam de morte. A vida é aquilo que ela vive aqui e a morte é aquilo que ela vive do outro lado. Mas como se dá a transição de um para outro? Para que esses detalhes sejam trazidos, é necessário que alguém fale sobre a morte. É necessário que alguém esclareça e que alguém traga a sua própria experiência. E é aí que a doutrina espírita traz esse componente, que as demais religiões, as tradicionais pelo menos, não apresentam, que é a abertura de pensamento, de ideias, para as comunicações com os desencarnados, em que cada um vai contar a sua história. Porque eu viajo do ponto A até o ponto B, e eu vou dizer, olha, eu vivo aqui na cidade A, e agora eu estou aqui na cidade B. E ninguém pergunta, mas como é que você foi de uma cidade para outra? Ah, eu peguei um avião. E como é que foi? Que horas você chegou no aeroporto? Como é que você foi atendido? Como é que foi o seu embarque, o seu trânsito e tudo mais? Isso aí então o passageiro vai comentar. Ah, eu fui de navio, fui de carro, fui de bicicleta, de jegue, seja lá qual for o método em que eu acompanhei, mas cada um vai ter ali a sua forma. E é exatamente ali para que conte essa história é necessário que a voz dos desencarnados sejam compreendidas pelos encarnados. E é aí que a doutrina então traz esse elemento a mais. Então aqui Kardec pergunta se naquele momento da morte a alma sente alguma aspiração ou êxtase. É aquele grande prazer que o espírito começa a entrever no momento em que ele retorna ao plano espiritual. Aqui então os espíritos respondem: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Esse trecho, emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente, é destacado aqui em itálico. E aqui a gente vai comentar já sobre esse ponto. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado do espírito. Nós já comentamos aqui outras vezes que as orientações que chegam para nós, elas são orientações que podemos considerar genéricas e ao mesmo tempo trazidas de uma perspectiva bem elevada. Então, primeiro, o espírito sente algum êxtase, alguma aspiração quando pensa que retorna ao plano espiritual? A resposta diz que ele emprega todos os esforços. Ele vê o futuro se desdobrando e sente esse grande prazer por antecipação. Essa visão, naturalmente, ela é trazida por essa visão, por essa perspectiva elevada, quando então nós entendemos que aquele espírito desencarnante, ele é um indivíduo que viveu do modo mais correto aqui no mundo material. A sua vida foi proveitosa, os seus valores foram desenvolvidos, as suas conquistas foram nobres. E isso fez com que, então, no momento em que ele deixa o mundo material, pela compreensão de que retorna ao plano espiritual, ele então empreende todos os esforços. Mas e no caso daqueles espíritos temerosos, daqueles espíritos apegados à matéria, aqueles espíritos que trazem os seus dramas de consciência? Será que ele emprega os esforços para chegar num lugar que ele nem imagina e que ele sente grande medo? E é aí que nós vamos encontrar aqueles espíritos, então, que se apegam com todas as forças para continuar nesse mundo que é o único mundo real que ele conhece. Por isso, então, quando a gente tem uma resposta como essa, a gente tem que compreender que esse é o desencarne ideal. Essa é a desencarnação que se espera de todos os seres. Mas entre aquilo que se espera e entre aquilo que é real, que é concreto, existe uma diferença significativa. E aqui, claro, que os espíritos então responderam de acordo com a pergunta. Existe algum prazer? Sim, existe. Mas esse espírito tem condições de desfrutar desse prazer? Vai depender da sua condição evolutiva e do modo como ele viveu a sua vida terrena. Eis aqui então para nós o que acontece. Nós vamos pensar, por exemplo, nós temos acompanhado, bom dia, embaixador, nós temos acompanhado na mídia
Várias situações de tragédias com chuvas, com desabamentos, com árvores caindo, com guerras acontecendo, com terrorismo. Então, são desencarnações que vão acontecendo. Essas desencarnações é alguém que desencarna por afogamento, é alguém que desencarna por soterramento, é alguém que desencarna por causa de um bombardeio, por causa de uma violência qualquer. Nesses casos, o espírito, nós percebemos que primeiro ele não tem tempo de pensar que vai morrer. E no momento em que ele pensa, a primeira sensação que vem é exatamente do grande pavor. Porque a forma como ele desencarna é uma forma assustadora. A primeira coisa que pensa é, ele vai perder tudo da família, ele não vai conseguir se salvar, então ele é tomado por aquele terror momentâneo. Então, a realidade para nós, quando nós vemos situações dessa natureza, em que nós não estamos preparados para morrer, a sensação não é necessariamente de aspiração ou de êxtase, mas é exatamente do medo de perder aquilo que nós temos de mais concreto, que primeiro é a vida, que nós entendemos uma vida biológica como sendo o sentido da nossa própria existência, e tudo aquilo que diz respeito ao modo como eu vivo, a minha família, as minhas posses, a minha posição, tudo aquilo que eu valorizo tanto. É aí que está a diferença entre aquilo que é o ideal e aquilo que é o concreto. Esse ideal, como o próprio nome diz, é aquilo que nós temos que buscar. Daí então as muitas orientações que chegam para nós do plano espiritual, trazendo ali a educação para a morte. Né? Essas passagens abruptas, né, de acordo com essas situações, nós veremos daqui a pouquinho na próxima questão, que vai trazer exatamente essa visão. Então estarmos preparados para a desencarnação é algo que nós vamos construindo durante a nossa vida terrena. Em que eu sei que falei, olha, se acontecer, aconteceu. Se eu perceber que não tem mais condições, eu vou simplesmente dar aquele último suspiro e vou entregar a minha vida a Deus para que eu possa retornar ao mundo espiritual. Mas olha a distância que existe entre aquilo que eu vivo no meu dia a dia e ter a compreensão de que eu entrego minha vida a Deus para retornar ao meu mundo de origem. Para que minha desencarnação seja pacífica, para que eu possa facilitar tanto quanto possível esse processo de desprendimento. Isso tudo depende de uma educação. E é claro que no momento derradeiro da nossa existência terrena é que nós vamos colocar em prática esse tipo de conhecimento. Mas quando nós olhamos para o mundo de um modo geral, nós vamos simplesmente perceber que não é assim que acontece. Que ninguém está preparado para a morte. Ninguém está preparado. E quando eu falo morte, não é o retorno ao mundo espiritual. É a morte mesmo, porque nós entendemos a morte muitas vezes como fim. A morte como sendo a perda, a morte como sendo a transformação de tudo que nós compreendemos. E quando nós vamos passando por essa educação, por essa compreensão de que a nossa realidade é no mundo espiritual e que a morte é um processo natural que todos nós passaremos e que quanto mais nós vivermos a realidade do espírito, mesmo estando reencarnados, nós teremos o retorno ao mundo espiritual de um modo muito mais harmonioso. Então, quer dizer, podemos que no momento principal temos aquele medo, mas a nossa consciência tem a compreensão do que existe depois. Então, por isso que nem sempre é tão prazeroso assim. Nós veremos, né, nos próximos encontros do estudo da Revista Espírita, né, o senhor Jobard. O senhor Jobard, ele era um colaborador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele morava na Bélgica, em Bruxelas. E ele era um correspondente, né? Então ele mandava muitas mensagens, mandava psicografias, mandava dúvidas, e Kardec interagia. E ele era um espírito bastante esclarecido. E nós veremos naquele artigo, que ele virá logo depois da organização do movimento espírita, né? Organização do espiritismo, que nós estamos estudando. Ele vai dizer assim que ele mandou uma mensagem dizendo: assim que eu desencarnar, eu autorizo me evocar para que eu possa trazer as minhas primeiras impressões. Então olha que interessante, ele mesmo se colocando como voluntário para fazer essa experiência da morte e trazer o depoimento. E aí então ele vai dizer, né, o senhor Jobard, ele teve ali uma desencarnação depois de algumas horas, e tanto que o depoimento dele foi depois para o livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo dos Espíritos Felizes, em que ele vai contar como foi a sua experiência. Então a gente vê claramente um espírito que estava preparado para desencarnar. O espírito que estava não apenas desencarnado, mas ele estava muito atento a cada passo do processo.
Mas, de um modo geral, diante dessas tragédias que eu enumerei aqui para nós, para lembrarmos o que a mídia vem trazendo, a gente percebe que ninguém está preparado para morrer. E é aí que, então, que vem a nossa educação. Não a educação para a morte, mas a nossa educação espiritual. Em que nessa educação espiritual a morte faz parte. E ela não é a morte trágica, final, que interrompe a nossa existência. Na verdade, é a morte que é um processo que faz com que nós retornemos ao mundo espiritual. E, portanto, a nossa vida, a partir da educação espiritual, passa a ser moldada dentro dessa realidade que nós estamos vivendo. Uma realidade em que eu sou espírito, ora no mundo espiritual e ora no mundo físico. E que nada é definitivo aqui nesse mundo para nós. Pelo contrário, ele tem ali o seu momento em que nós retornaremos. Então nós passamos a viver uma vida pautada pelas virtudes, pautada pelas melhores conquistas. E no momento em que acontecer, sim, nós seremos pegos de surpresa. Mas ainda assim a nossa consciência vai estar preparada para aceitar essa nova realidade. Ao contrário de nós fugirmos dela, o que acontece de um modo geral aqui na nossa sociedade. A Regina colocou lá em cima, como descritas, nas vítimas do tsunami da Indonésia, lá no livro do Divaldo, que é o livro Transição Planetária, ele fala sobre isso. Então ele conta, muitas vezes ali, para quem não leu esse livro, nós temos uma passagem em que os espíritos estavam observando, muitos daqueles na ilha de Sumatra estavam desencarnados, desesperados, tentando tirar os corpos do meio daquele entulho que o tsunami provocou. Eles tentavam arrastar os corpos para voltar à vida, quer dizer, uma cena pavorosa, uma cena triste, que felizmente aqueles espíritos que eram socorristas estavam ali preparados para esclarecer esses espíritos. É exatamente o que acontece, quer dizer, eu não quero morrer, porque eu tenho medo de morrer, porque eu não sei o que depois. Ele já estava morto e nem percebeu. André colocou, às vezes fico pensando em como vai ser meu desencarne, mesmo sabendo de tudo isso. Reconheço que sou apegado e que vai ser difícil, Mas existem, Andréia, apegos diferentes. Você é apegado a quem? A família? Todos nós somos. Há aqueles que são apegados nas sensações do mundo físico, apegados nas posses que ele não quer deixar esse mundo. Isso é diferente. Então, quando a gente fala a palavra apego, ela tem diversas facetas. A nossa faceta é aquela mais leve. Nós somos apegados à afetividade dos nossos entes, mas que rapidamente se transforma quando nós percebemos que essa mudança do corpo não altera o sentimento que nós alimentamos. Então, há aqueles que são apegados àquilo que o mundo material traz. Nós somos apegados não ao mundo. O mundo para nós é um mundo feio, um mundo triste, de muito sofrimento. Mas nós somos apegados àquilo que nós amamos. Então é diferente o apego, Então vai ser tranquilo, vai ser aquele momento, claro, em que nós lamentaremos, inicialmente, por deixarmos os nossos entes mais queridos, por deixarmos as coisas que nós amamos fazer aqui no nosso mundo, mas é uma questão de adaptação. Por isso que existe o luto que acontece aqui do lado do mundo físico, em que nós lamentamos a perda de um ente querido, e existe o luto do lado de lá, quando os espíritos precisam se separar daqueles que amam aqui no mundo físico. Então o luto acontece dos dois lados, mas é um processo natural, cada um tem o seu tempo. E aqueles que estão mais espiritualizados, mais conscientes dessa realidade, tem um luto muito mais breve. O que acontece aqui conosco, no momento em que um ente querido desencarna, nós sofremos aquele momento da perda, da separação. Mas rapidamente nós vamos compreendendo que ele está numa dimensão diferente, dando sequência na sua evolução. E quando nós estamos do outro lado, nós vamos perceber, lamentamos a separação, mas vamos compreender que aqueles que ficaram seguem suas existências e que o contato e o sentimento não se transforma do outro lado. Então são apegos diferentes. Porque aqueles que não se importam com os sentimentos, aqueles que se apegam a esse mundo, seja por uma questão de inferioridade evolutiva mesmo, ou por uma questão de ignorância, por ignorar a realidade do mundo espiritual e, portanto, tem muito medo do que tem do outro lado. Então ele se apega àquilo que ele conhece, àquilo que ele compreende aqui no nosso mundo físico. Então, sim, vai ser tranquilo, tenhamos fé nisso. A Cleusa colocou, André Luiz só existe nessa encarnação, quando você for para o mundo espiritual, você também André, e não só André, A história como André é única, Pois é, cada um tem ali a sua própria história, cada um ali tem a sua identidade vai se fortalecendo.
né? Dudu colocou, né? Não sei se serve como exemplo, mas eu, quando me afoguei em Guarapari, me lembro, né, de um túnel com imagens minhas no fundo, de uma luz forte e sombras de espíritos que talvez me esperavam. Né? Eu me lembro de estar bem tranquilo quando o bombeiro me reanimou. Aquilo tudo sumiu rápido e eu estava de volta à Terra. Né? São experiências que vão sendo passadas. Né? Aí descobri que se afogar não traz medo, né? Só na hora do desespero do afogamento. Afinal de contas, né, o que fala nesse momento, né, Dudu, é o instinto de sobrevivência. Não é a consciência, porque eu sou um espírito encarnado, porque eu sou um espírito imortal. Você está morrendo. E o seu instinto vai falar mais forte. Você não pode morrer, você tem que sobreviver, se vira. Mas aí rapidamente as coisas vão acontecendo, a gente vai, Deus amenizando, né? A Cleusa colocou, né, adorei seu estímulo, né, vai ser tranquilo, espero que sim. Torço para que assim seja, né? Então, assim, esse é o processo que a gente vai vivenciando. Avançando um pouco mais, então, vamos dar sequência. Kardec aqui na questão 158, algo bastante interessante. O exemplo da lagarta que, primeiro, anda de rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, para dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa existência. Então, assim, Kardec coloca, se essa ideia que nós, inclusive, na atualidade utilizamos, né, que enquanto nós estamos no mundo material, nós somos uma lagarta, depois a morte vem como uma crisálida e depois nós nos libertamos como uma borboleta. Quantas vezes nós encontramos postagens, aquelas belas artes que trazem essa representação? Os espíritos respondem assim: uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Então, o que os espíritos chamam a atenção aqui para nós? Para que não nos prendamos a essa ideia de uma lagarta e de uma borboleta. Porque nós somos espíritos, não somos nem lagarta nem borboleta. E usarmos uma imagem como essa, mesmo que seja uma representação tão poética, ela limita muito a nossa compreensão, porque sermos espíritos é algo que nós ainda não percebemos, e colocarmos dessa forma, como sendo, né, fazendo parte desse mesmo processo de uma metamorfose de um inseto, é algo que limita muito a nossa compreensão. E a gente vai ver aqui com o Miramês, que ele vai falar Hamed, né, o Miramês, ele vai trazer uma instrução bastante interessante a esse respeito. Eu gostei bastante da colocação dele. Antes de irmos para lá, a Cleusa colocou aqui, né, a respeito lá em cima de André Luiz, né? Na realidade, há a morte sim, a personalidade André, como história, né, específica, deixa de existir. É porque ela vai, na verdade, se complementando, né? Porque nós somos formados pela história que nós construímos. E ao chegarmos do outro lado, ou mesmo agora, embora não tenhamos a consciência das existências anteriores que nós já experimentamos e tudo mais, nós somos o resultado de todas essas experiências. Então nós podemos não lembrar da identidade, não lembrar da época, não lembrar dos fatos ou da geografia, mas nós lembramos de todas as conquistas e todos os sofrimentos que nós já vivemos. Porque isso mostra exatamente quem nós somos hoje. No futuro, o que nós vamos lembrar é mais uma, é como se nós pegássemos aquele prontuário, que eu sou André, vivendo em São Paulo, torcendo por Corinthians e coisa e tal, e depois quando chega do outro lado, eu vou pegar essa pasta, vou arquivar, porque esses detalhes já perdem a importância, mas tudo aquilo que eu vivi com essa identidade, quando eu estava encarnado, isso permanece. Porque as minhas conquistas e as experiências que eu vivenciei, elas vão sendo somadas, elas vão sendo acumuladas. Então essas experiências não são arquivadas. O que nós arquivamos são os detalhes do mundo material que era necessário enquanto nós estávamos aqui. Né? Eis então ali aquele grande detalhe do mundo espiritual. Muitos espíritos chegam no mundo espiritual sem se darem conta que aquela identidade já não tem mais sentido. Tanto é assim que ele continua vivendo. Não, eu sou fulano de tal e o meu endereço é esse. Eu moro na rua tal, no apartamento tal, não sei o quê. Eu trabalho não sei aonde, porque a minha família é aquela. Foi exatamente o que André Luiz vivenciou naquela sua experiência.
Não, eu sou médico. A minha família mora lá, eu vou lá encontrar minha família. Ela é minha esposa, eles são meus filhos. Então, esse detalhe que ele trouxe para nós nos seus relatos mostra muito isso, que é o espírito que não se desprendeu da sua personalidade terrena. Mas ele não percebeu ainda que só com o passar do tempo ele começa a adquirir de fato a sua personalidade espiritual. O que para nós é difícil compreender, porque nós estamos ainda limitados no nascer e morrer. Então nós vamos chegar no mundo espiritual e vamos dizer, não, meu nome é André. Não, você entendi, mas eu dei o exemplo do outro André também, né? Então, quando nós falamos aqui, no caso, por exemplo, olha, eu desencarnei e eu tenho tal identidade. Esse espírito, então, não consegue compreender. E para nós, como eu dizia, é muito difícil de nós nos libertarmos ainda dessa personalidade, porque o pensamento de imortalidade ele não foi ainda completamente assimilado por nós. Exatamente porque essa transição entre mundo físico, mundo espiritual, mundo físico, mundo espiritual, através das reencarnações, vão limitando a nossa compreensão. Então não é aquele aprendizado contínuo. Ora nós temos um pequeno entendimento, ora apaga tudo. Depois, ora volta esse entendimento, depois apaga tudo de novo. E esse apagar significa o esquecimento aqui do mundo físico. Então, quando chegar do outro lado, imaginar que eu sou aquele espírito que tem uma linha de existência com várias encarnações, a gente vai ter muitas vezes até uma vertigem de olhar para trás e perceber assim, aquele tanto de existência que a gente já teve, de quantas e quantas experiências já foram vividas. Talvez nesse momento da nossa existência a gente não tenha uma capacidade intelectual de assimilar tudo isso. Mas certamente quando nós encontramos, por exemplo, um espírito como Emmanuel, que escreveu aqueles livros, né, há 2000 anos, 50 anos depois, quer dizer, ele voltou 2000 anos na sua história. E não apenas voltou, mas trouxe detalhes dessa experiência. Somente um espírito muito amadurecido é capaz de fazer esse tipo de viagem. Nós não somos ainda. Angelina trouxe para nós aqui, né? Obrigado pela participação, os queridos irmãos. Eu falei queridos irmãos olhando para o teto. Está vendo só a ideia que a gente tem, né? Eles estão lá em cima e nós estamos aqui embaixo. Mas vamos lá. Então, para vocês que estão aí em cima, né? Então, um grande beijo para vocês. Irmãos amigos, luz para todos. A visão para entender como chegareis ao nosso mundo vai depender da vivência de cada um de vós. Tal qual a vivência no mundo de vocês, tal qual será o despertar. Ou seja, né, tal vida, tal morte. Então, na verdade, enquanto nós pensamos em como, em condições físicas, em condições mentais, em termos de equilíbrio psicológico, para lidar com essas transformações, na verdade, nós chegaremos num estado de espírito que diz muito mais respeito a tudo aquilo que nós vivemos, nos nossos valores, na nossa compreensão sobre essa grande realidade. Então, realmente, né, a nossa vida sendo bem conduzida, nós estaremos no mundo espiritual como espíritos bem conduzidos. Uma vida desequilibrada vai proporcionar para nós o desequilíbrio do outro lado também. E essas orientações chegam para nós de uma forma maciça. Os espíritos insistem em trazer para nós esse entendimento, para que a nossa vida aqui no mundo físico seja o início do trabalho de transformação que nós viveremos no mundo espiritual. E mesmo assim nós insistimos em não compreender. Tanto é assim que nós temos religiões, mas não vivemos a nossa religiosidade. Não vivemos a nossa espiritualidade. Dudu colocou, né, o que vai ficar é o exemplo da sua evolução, onde normal será o seu último nome estar ligado na sua última vida terrena, e assim será a sua vida, será na vida espiritual. Né? Então a gente mantém, pelo fato de nós termos ainda a necessidade, né, obrigado pela orientação, pelo fato de nós termos essa necessidade de nos reconhecermos e de sermos reconhecidos, né, nós mantemos essa identidade. Mas essa identidade não representa necessariamente a vida que nós tivemos no mundo espiritual. Né, nós continuaremos ali com as características perispirituais semelhantes às nossas características físicas. A ideia de quem nós somos ainda permanecerá de acordo com essa nossa última identidade, mas a partir dali a gente começa a se desprender. Porque a gente arquiva tudo aquilo que nós vivemos em termos de cotidiano do mundo material e guardamos apenas a essência do aprendizado.
Né? Por isso que é essa necessidade que nós temos. A gente fica imaginando, né, como são os espíritos que vão vivendo nos mundos cada vez mais elevados. Um espírito puro, por exemplo, ele continua ligado às suas últimas identidades? Essa é uma grande pergunta que a gente faz. Né? A gente sabe, né, mas o problema é praticar, né? É uma questão de disciplina, né, André? O que a gente vai aprendendo na teoria, a gente tem que colocar isso em prática, né? E é através da disciplina, da rotina, da prática cotidiana que a gente vai estabelecendo isso realmente como uma grande filosofia para todos nós. Kardec coloca, o doutor trouxe para nós ainda mais um trechinho, né? Várias foram as suas vidas e seus nomes, sem nenhum interesse guardado nas evoluções que você com certeza terá. Né? Então, olha só que bacana que a gente tem, né? Tudo isso que nós vivemos, em termos de, como eu coloquei, né, em termos de experiências do cotidiano, onde eu trabalhava, o que eu fazia, coisa e tal, isso tudo são exercícios, são práticas, são vivências que vão trazendo para nós as experiências. E são essas experiências que, de fato, terão importância na nossa evolução. Todas as conquistas que eu tive em termos de trabalho, em termos de... não é o trabalho em si, é importante a gente lembrar isso, né? Eu comento muito com vocês que um espírito vem, por exemplo, para exercer uma determinada profissão. E, na verdade, não é a profissão que ele exerce, mas é como ele exerce aquilo com que ele se comprometeu. Porque aquela responsabilidade, aquele amor pelo trabalho, é um amor que vai ter no professor, no médico, no advogado, no engenheiro, no vendedor, seja lá qual for a profissão. Porque não é assim. O médico tem muito mais vantagem quando retornar ao mundo espiritual do que o professor. Não, porque muitas vezes o médico pode sofrer muito mais, como a gente já conhece a história de André Luiz, do que um professor que exerceu a profissão de um modo simples, de um modo humilde, de um modo dedicado, amoroso. Então, o exercício que nós fazemos aqui, ele dá vazão, na verdade, às tendências que nós temos. Aquele que tem a tendência para ser médico, aquele que tem a tendência para ser um artista, não importa qual seja. Então, o modo como são feitas as coisas é o que vai definir realmente o estado de felicidade ou infelicidade do espírito. Porque quantos médicos chegam ao mundo espiritual de uma forma belíssima, Dr. Bezerra de Menezes, e quantos médicos chegam ao mundo espiritual de um modo deprimente, de um modo triste, pelo egoísmo, pela ignorância que eles vivenciaram. Veja o exemplo de Saulo ou Paulo, né? A diferença do que era um do que a transformação que um vivenciou. Pelo fato dele viver de um modo apegado à realidade do mundo físico, sendo, né, aquele funcionário do governo, perseguidor e tudo mais, e de repente se torna um seguidor de Jesus. Tudo numa única existência. E a gente já contou um pouco da história dele num dos nossos estudos, e é bem interessante, né? Um detalhe que ninguém percebe. A gente vê exatamente a ideia da vida e da morte, né? Você está vivo e depois você está morto. Mas como aconteceu o processo de morte que você vivenciou, de desencarnação? A história de Paulo é a mesma coisa. Ele era Saulo e depois virou Paulo. Todo mundo acha assim, que ele dormiu Saulo e acordou Paulo. Mas ninguém imagina como foi o processo de transição para ele. Porque ele não só foi rejeitado por aqueles a quem ele perseguia, como ele passou a ser perseguido por aqueles quem ele tinha ligação. Então aquela transição dele é algo que muitas pessoas, são poucas pessoas que percebem. E no nosso estudo nós tivemos esse insight de fazer, peraí, não vamos analisar o antes e depois, vamos analisar o durante. Para saber exatamente o que aquela pessoa, Saulo, vivenciou naquele momento de transição da sua transformação. Muito bem, vamos lá. Falávamos aqui sobre a lagarta e a borboleta. E eu trouxe então para vocês aqui vidas sucessivas. Eu achei bem interessante essa colocação de Miramês para nós, porque ele comenta exatamente isso, né? A facilidade com que nós usamos esses exemplos, essas ilustrações, mas o quão limitadas e quão imperfeitas elas são para descrever essa realidade. Olha só o que ele comenta então, gostei bastante desse comentário dele.
Mais uma vez aqui, o título é Vidas Sucessivas. Já se tentou por diversos meios desvirtuar a lei da reencarnação. Entretanto, não se conseguiu, por ser uma lei de Deus que vigora em todos os mundos onde dela se necessita. A comparação da lagarta com a crisálida já nos mostra a ideia mal formada sobre a reencarnação, confundindo-a com a definição de ressurreição. O espírito atento, porém, acha a figura boa, mas incompleta na sua estrutura. A lagarta transforma o próprio corpo físico em borboleta, e no caso da reencarnação, lei divina no meio humano, o espírito deixa o corpo para depois renascer em outro diferente, em diferentes grupos familiares. Quem entende as leis de Deus e costuma meditar sobre elas, deve fugir do ao pé da letra, para procurar sempre o espírito em todas as coisas. Já escrevemos alhures essa mesma frase, mas achamos conveniente repeti-la. Entre aspas, quando pensamos, falamos e escrevemos, lembremo-nos sempre da universalidade das coisas. Não nos deixemos prender por fatos ou ideias estreitas. Não neguemos as coisas que desconhecemos. Coloquemo-las nas mãos do tempo que ele sabe selecionar, entregando-nos a verdade que sempre fica em pé em todas as lutas ideológicas. Quando alguém nos trouxer ideias novas que desconhecemos, não nos deixemos ser tomados pela irritação, nem a neguemos porque a desconhecemos. Mantenhamos a serenidade diante de tudo que se movimenta e cresce na nossa frente, porque somente a vontade de Deus permanecerá para sempre. Usemos a oração na seleção dos conhecimentos, porque Deus nos ajuda por meio dela mais diretamente. Os espíritos encontram dificuldades para falar aos homens na mesma linguagem conceptual. Entretanto, nunca deixam de tentar, para que a verdade se estabeleça sem violência na mente e no coração dos seres da Terra. A gente já falou sobre isso, né? Quem comentou é o Carlos Bacelli, né? Ele comenta assim que, né, o Dr. Alonso, né, o Dr. Afonso, me esqueci o nome do médico, mas ele falava assim da dificuldade que o médico, no caso, né, o espírito que trabalhava com ele, o que trabalha, a dificuldade que eles têm para descrever aquilo que o mundo espiritual representa. Porque eles procuram trazer um exemplo usando elementos do nosso mundo. E esses elementos do nosso mundo são muito imperfeitos se comparados com aquilo que o mundo espiritual oferece. Então eles fazem uma comparação. Então, como o André Luiz lembra, né? Um lago azul brilhante. Tá, um lago azul brilhante. Um chão, um piso que parece leite derramado. Pô, leite derramado? Então a gente vai encontrando assim a imperfeição do nosso vocabulário para expressar aquilo que não existe por aqui. Né? Então por isso ele coloca aqui que apesar das dificuldades, eles insistem em trazer para nós esse entendimento. Porque depois, conforme a gente vai estudando com mais profundidade, a gente entende as figuras de linguagem que eles vão trazendo. Que aquilo tudo não é ao pé da letra, mas aquilo traz para nós uma breve ilustração para nos ajudar no raciocínio. Por isso o estudo é muito importante. A mensagem segue, vamos lá. Os homens frequentemente dão má interpretação às ideias que assimilam do mundo espiritual elevado. Mas isso é uma luta que deve continuar. O processo mediúnico se aprimora cada vez mais, não pela vontade das criaturas humanas, mas sim pela lei de crescimento de todas as coisas, pois não somente os homens estão sujeitos à evolução, mas todas as coisas. O universo é uno em todos os seus aspectos de expansão, e é como que o corpo de Deus. As almas da Terra estão tão ligadas a ela e por vezes negam certas leis que regem e comandam a elas próprias, como é o caso da reencarnação. O que estaria fazendo a inteligência que manobra o raciocínio em mínimas coisas ao deixar escapar uma verdade fundamental
para a vida, para a justiça, para a esperança. O que devemos pedir a Deus nas orações é compreensão, porque quem compreende vive melhor. O mundo está passando por crises de todos os matizes, não por lhe faltar algo, mas por orgulho, vaidade e egoísmo, que dominam os corações de grande parte dos dirigentes da terra, faltando-lhe desprendimento em favor dos que sofrem mais. É, enfim, a falta de Cristo no coração. Eles não deixam lugar para Jesus no comando dos sentimentos, pelo fato de amarem mais a mentira que a verdade. Então aqui ele reforça no final, aqui, trazendo uma reflexão para nós, mas é bem interessante a gente perceber que essa ideia de lagarta, quer dizer, lagarta é corpo, borboleta é corpo. O espírito, quando desencarna, ele se liberta do corpo. Ele não sai voando igual uma borboleta. Ele se torna parte de uma família espiritual. Então, olha a diferença, a grandiosidade da comparação entre uma coisa e outra. Questão 159. Aqui eu vou tentar trazer para vocês um texto, não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Então a gente já viu, né, em várias passagens dos livros de André Luiz e de Filomeno de Miranda, aquele espírito que de repente fala, realmente eu morri. E agora? Qual a sensação que ele experimenta? A resposta depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada do grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Então tem aquele que é o justo e aquele que pratica o mal. E as sensações imediatas estão relacionadas com o seu modo de viver. Vamos aqui então, para fazer uma ilustração, em vez de ler aqui Miramês, eu trouxe a nós 2 capítulos de 2 livros que nós já estudamos. Primeiro aqui, Nosso Lar, capítulo 1, nas zonas inferiores. Eu vou ler rapidamente, não vou nem fazer comentários, para a gente poder aproveitar os textos. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvairava-se de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e no entanto meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado duende das grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhorando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estetórica, lamentos mais comovedores que os meus respondíamos aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas, surgiam de quando em quando agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão, onde o lar, a esposa e os filhos. Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Atormentava-me a consciência, preferia a ausência total da razão, o não ser. De início as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono.
Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constituiu de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda a cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheava o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurava as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as como sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Aqui depois ele continua, trazendo aqui mais alguns depoimentos sobre a história dele. Aqui no outro, na sequência, temos aqui o livro Voltei. Irmão Jacó, o autor, nós estamos no capítulo No Grande Desprendimento. Então nós já acompanhamos André Luiz, trazendo ali um pouco dos horrores que ele vivenciou, que eram resultado da vida que ele teve. Uma vida de uma fé superficial, uma vida crítica no que diz respeito aos ensinamentos do espírito, e uma vida de apego, né, dos prazeres do mundo material, que ele sempre tanto valorizou. Agora nós vamos então para Voltei, no Grande Desprendimento, irmão Jacó. Recordando as experiências do investigador Desrochats, identificava-me em singulares processos de desdobramento. Recluso, na impossibilidade de receber os amigos para conversações e entendimentos mais demorados, em várias ocasiões me vi fora do corpo exausto, buscando aproximar-me deles. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo. A visão comum alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subitâneos, mas por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. O conforto da câmara de oxigênio não me subtraía às sensações de estranheza. Observei que frio intenso veio ferir-me às extremidades. Não seria integral extinção da vida corpórea? Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Após sincera rogativa a Jesus, para que não me desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. Não poderia dizer se era dia, se era de noite, ou se era noite, em torno de mim, tal o nevoeiro em que me sentia mergulhado, quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. À medida que se desdobravam, de alto a baixo,
Detendo-se com particularidade no tórax, diminuíam-se-me as impressões de angústia. Lembrei com força o irmão Andrade, atribuindo-lhe o benefício, e implorei-lhe mentalmente que se fizesse ouvir, ajudando-me. Qual se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica, sob máscara pesada? Ouvi alguém confortar-me. Não se mexa. Silêncio, silêncio. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Não se estendeu o alívio por muito tempo. Passei a registrar sensações de esmagamento no peito. As mãos do passista espiritual concentravam-se-me agora no cérebro. Demoraram-se quase 2 horas sob os contornos da cabeça. Suave sensação de bem-estar voltou a dominar-me quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada. Semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Senti-me, no mesmo instante, subjugado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é a de uma represa cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Vi-me diante de tudo o que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos, desfilavam absolutamente precisos diante de meus olhos fixos, como se fossem revelados de roldão, por estranho poder, numa câmara ultra-rápida instalada dentro de mim. Transformava-se o pensamento num filme cinematográfico misterioso e inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se com espantosa elasticidade para seu criador assombrado, que era eu mesmo. No trabalho comparativo a que era constrangido pela circunstância, tive a ideia de que até aquele momento havia sido o construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, e cuja tona minha alma conduzia o seu talante, o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo cercado de minhas próprias criações. Não tenho por enquanto outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro de Bozano, A Crise da Morte, em que ele analisa o comportamento dos moribundos. Entretanto, sou forçado a asseverar que todas as narrações que possuímos nesse sentido comentam palidamente a realidade. Aqui depois ele vai para outro, ele encontra a minha filha, só para a gente ver um trechinho para finalizar. Observando-me relegado às próprias obras, por que não confessar? Senti-me sozinho e amedrontei-me. Esforcei-me por gritar implorando socorro, porém os músculos não mais me obedeceram. Busquei abrigar-me na prece, mas o poder de coordenação escapava-me. Não conseguiria precisar se eu era um homem a morrer ou um náufrago a debater-se em substância desconhecida, por extremo nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros apavoridos, rogando ao céu salvação e piedade. Forças de auxílio de nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, sustaram as perturbações. Braços vigorosos, não obstante invisíveis para mim, como que me reajustavam no leito. Aflição asfixiante, contudo, oprimia-me o íntimo. Ansiava por libertar-me. Chorava conturbado, jungido ao corpo desfalecente, quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso, lobriguei lobriguei minha filha, Marta, a estender-me os braços. Estava linda como nunca
Intensa alegria transbordava-lhe do semblante calmo. Avançou carinhosa, enlaçou-me o busto e falou-me terna aos ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Então aqui a gente viu, né, trazendo duas comparações, fiz aqui uma leitura rápida só para a gente poder ter essa ideia do que foi a sensação de André Luiz ao ter consciência da realidade do mundo espiritual e o que foi o irmão Jacó ao ter consciência da realidade do mundo espiritual. Enquanto um simplesmente se despertou no mundo espiritual, o outro acompanhou o processo, tendo noção do que acontecia. Então, apesar dessa consciência, é natural que aquele temor e aquele instinto de sobrevivência prevaleça. Mas a consciência, a tentativa do equilíbrio, da serenidade, principalmente da prece naquele momento, foi aquilo que fez a grande diferença. Então nós vimos ali duas situações que, vamos dizer, duas pessoas morreram, mas dois espíritos chegaram ao mundo espiritual de forma completamente diferente. Dudu colocou para nós ali, né, com certeza será desencarnado aquele que cumpre os seus valores morais. Assim sendo, aquela árvore boa, daquela árvore boa darão os bons frutos. A árvore seca sem folhas não dará frutos bons e maduros. Aquele que não cumpriu simplesmente morre e esperará a segunda melhor terra, a sua segunda melhor terra e seu melhor adubo. Né? Então, quer dizer, vai depender de uma próxima oportunidade. Né? Então a gente viu aqui, né, nessas orientações finais aqui dos amigos, que mostra exatamente isso, né? Tudo é uma consequência da vida que nós levamos. A expressão da vida, nada se leva, a não ser a própria vida, né? Então é exatamente essa reflexão que a gente tem que ter. A Andrea tinha colocado lá em cima, né, que estava ali cansada de tanta disciplina. Aí, na verdade, é apenas uma questão de prática, né? Porque chega uma hora em que as nossas ações se tornam tão naturais, assim como dirigir. Né? Você está dirigindo na época da autoescola, é todo aquele medo, né? Será que eu coloquei o cinto? Será que eu ajustei o retrovisor? Será que o banco está correto? Será que eu vou bater em alguém? Até o momento em que você aprende a dirigir, você nem presta mais atenção. É algo tão natural, né? O condicionamento que nós temos desses gestos, né, dentro de um automóvel, que para a vida moral é a mesma coisa, né? Passa a ser algo muito natural. Tá certo, Andréia. Mas a rebeldia vai se tornar dócil, não se preocupa. Você vai conseguir domar essa ferinha dentro de você. Né? Então a gente fez aqui a comparação, meus amigos, que é uma ilustração aqui da questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? E mais uma vez, para a gente reforçar, depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Então aqui, para nós, né? A 160 vai falar para nós aqui, o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele. Então a gente vai aqui aos poucos também tendo essa noção, mas de imediato a gente já viu André Luiz se vendo sozinho num lugar completamente desconhecido, enquanto que, né, o irmão Jacó, o Frederico Figner, de imediato encontra, né, a filha auxiliando na desencarnação. Então aqui já traz para nós, né, uma pequena amostra do que nós encontraremos no nosso próximo estudo. Para finalizarmos, né, esperamos esse pequeno trecho que fala sobre a separação do corpo e do espírito, para depois, na questão 163, falar sobre perturbação espiritual. E essa perturbação espiritual aqui é um trecho pequeno, mas tem aqui um comentário longo de Kardec, que a gente vai depois aproveitar, né, para fazer aqui alguns comentários também. Só lembrando que depois aqui no final desse trecho que a gente está estudando, a gente vai fazer uma leitura do primeiro capítulo lá do livro Céu e Inferno, na segunda parte, O Passamento. Porque Kardec coloca aqui, ele faz de uma forma bem resumida, essa parte da separação do espírito ao corpo.
Tá? Então a gente vai complementar depois esse trecho. Na verdade, deixa eu pegar o nome correto. Separação da alma e do corpo. Então esse é o conteúdo de hoje, meus amigos. Então eu espero que essas ilustrações, essas reflexões tenham sido proveitosas para todos nós, né? E o que nós observamos e lamentamos de alguma forma é que, infelizmente, nós vemos o mundo ignorando completamente tudo isso, acreditando, né, em milagres, acreditando em simplicidade das coisas, e na verdade nós vemos os detalhes, a importância e toda a responsabilidade que nós temos nesses momentos. A responsabilidade no sentido de que somos nós que construímos a nossa própria experiência. Assim como nós tivemos essas duas ilustrações, trazendo dois espíritos que estão vivendo essas experiências no mundo espiritual, ou que viveram essas experiências no mundo espiritual, como uma consequência direta daquilo que eles viveram quando estavam encarnados. Não houve injustiça, né? Não houve privilégios, simplesmente consequência direta das escolhas